Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa terça-feira. Você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final. Olha só, na edição dessa manhã a gente vai falar bastante a respeito da janela doméstica que abriu ontem, né? O Vasco já começa a se movimentar, nomes já vêm sendo procurados, especulados, e a gente vai trazer informações para vocês a respeito de cada um deles. Claro, buscamos essas informações nos últimos dias e vamos falar muito sobre elas. Mas antes da gente começar, eu peço para você deixar o joinha para dar aquela moral e correr lá nos comentários para deixar a sua opinião sempre, que é a base aqui do nosso trabalho. E olha só, sem ser esse final de semana que o Vasco enfrenta o América Mineiro, no próximo, o Gigante da Colina já estreia no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio em São Januário. Muito provável que seja dia 13. E a Trip Tour está fazendo pacotes especiais para você de qualquer lugar do Brasil sair aí da sua cidade, vir acompanhar os jogos do Vasco em São Januário com tudo: hospedagem, passagem aérea e de volta e o mais importante, que é o mais difícil de encontrar, ingresso. Só que, infelizmente, os ingressos são limitados. Eles podem acabar a qualquer momento. Entre em contato com a Trip Tour. Eu tenho uma novidade muito legal para você que quer acompanhar jogos do Vasco aqui em São Januário e também fora de casa. A Trip Tour está trazendo um pacote muito legal onde você não vai se preocupar com nada. Exatamente, você vai estar viajando com ingresso, tour da colina para pisar no gramado de São Januário, hospedagem e a sua passagem aérea. Também tem para jogos fora de casa, onde a Trip Tour vai colocar você no nosso voo, no mesmo voo, para você dar uma entrevista aqui para o canal Hoje Vascaínas e também para o canal Mário Coelho Vasco. Vai passar nas nossas redes, proporcionados pela Trip Tour. Entre em contato com o @viaja com a Renata da Trip e olha, não deixe de entrar em contato para comprar o seu pacote para os jogos do Gigante da Colina. Aqui você tem tudo sem nenhuma preocupação. Chegar em São Januário já com seu ingresso, hospedagem e tour da colina para pisar no gramado é com a Trip Tour. Bora começar a falar sobre mercado da bola. A janela interna se movimenta em torno do Vasco, que procura reforços também a pedido do técnico Ramon Dias. Muito se falou em alguns nomes do América Mineiro, né? O Vasco joga contra o América Mineiro no próximo sábado, inclusive contra o Martim Benítez. Informações que o Vasco teria sondado a situação do jogador. A gente entrou em contato com o empresário do atleta que falou que o Vasco pode ser uma possibilidade. Não existe proposta, não existe nenhum contato oficial do Vasco com o América Mineiro a respeito de uma possível investida, mas o empresário do jogador não descartou o Cruz Maltino. Disse que existe a possibilidade do Vasco ser um destino para o Martim Benítez. Se o empresário disse isso, muito provável que houve algo. Onde há fumaça, há fogo. Martim Benítez tem contrato com o América Mineiro até o final de 2025, até o final do ano que vem. Jogador hoje com 29 anos de idade, tem bons números pelo América e pode ser aí, quem sabe, um substituto do Dimitri Payet quando o Ramon Dias precisar. O jogador tecnicamente apurado e tem alguns problemas físicos. Todos nós sabemos que caso o Benítez venha para o Vasco, precisa se recuperar fisicamente e, claro, fazer um trabalho especial para não se manter dentro do departamento médico, né? A ideia de trazer reforços tem que ser de imediato, já que o Vasco tem essa semana, né, que já se iniciou, e a próxima antes da estreia do Campeonato Brasileiro. Outro nome no América Mineiro, que segundo aí dirigentes, foi procurado, o Emanuel Martins, jogador também de 29 anos de idade, também tem contrato com o América até o final do ano que vem, jogador que estava valorizado no Campeonato Brasileiro do ano passado, mas o América Mineiro quer uma compensação financeira para negociar o jogador, cerca de 2 milhões de dólares para que o jogador se transfira para outra equipe no cenário nacional. Lembrando que essa janela só pode ser
usada para contratações internas, domésticas de jogadores que disputaram aí campeonatos estaduais. A janela é criada literalmente para isso. Na época, há uns anos atrás, você chegava num clube que estava indo para as finais do estadual e contratava praticamente o clube inteiro com seus destaques, e a equipe ia para a final do estadual sem nenhum jogador. Para evitar isso, a CBF abriu a janela doméstica. Dia 1º de abril, ontem iniciou e termina no próximo dia 19, para você ir lá fazer a contratação dentro desses parâmetros para não atrapalhar as finais dos estaduais. O Vasco tenta se movimentar e o Emanuel Martins, jogador do América Mineiro, pode ser um que vai receber aí algumas propostas no mercado, não apenas do Vasco, porque tem clubes interessados no jogador de 29 anos de idade atualmente no América. Enfim, situações envolvendo o América, mas o técnico Ramon Dias deixou explícito, né, inúmeras vezes, em coletiva onde nós estávamos presentes e também em outras situações, que ele quer um primeiro volante. O Vasco tem essa deficiência há muito tempo e o Gigante da Colina já começa a se movimentar no mercado em prol dessa posição que o técnico Ramon Dias especialmente pediu. O Vasco deve formalizar uma proposta pelo volante Marlon Freitas, né? É uma forma de estimular o jogador a tentar forçar uma saída, jogador que vem recebendo muita concorrência hoje no Botafogo dentro do seu atual elenco, né? Com a volta do Patrick de Paula, com a contratação do Gregory ex-Inter Miami, entre outras situações que vem acontecendo no Botafogo que abrem espaço para o Marlon Freitas buscar novos ares. Vale lembrar que o Botafogo não abre mão do jogador e o Vasco terá que desembolsar um valor considerável para a contratação do volante de 29 anos de idade e tem contrato com o Botafogo até o final de 2025. Então, vale destacar que a situação envolvendo o Marlon Freitas, que hoje está avaliado em cerca de 3,5 milhões de euros, né? Quase chegando aí a mais ou menos 17 milhões de reais. A gente precisa entender que o Vasco vai ter que desembolsar um valor considerável caso queira contar com Marlon Freitas. Caso o Botafogo não abra a negociação e o Vasco não consiga êxito nessa contratação, o Gigante da Colina mira um plano B, que é o Kaique, volante do Juventude de 28 anos de idade, atualmente um dos destaques do Gauchão. O volante vem atuando muito bem e o Vasco tem o jogador como plano B. O contrato do atleta vai até o final dessa temporada, então tem pouco tempo de contrato, mas o Juventude também não abre mão de uma boa quantia para liberar o jogador. Vale lembrar que o Kaique ainda não foi procurado pela diretoria cruzmaltina, não existe nenhum contato do Vasco com o Juventude, porque é literalmente considerado um plano B. Mas o Vasco tem a concorrência de alguns clubes que também sondaram a situação do jogador, que é o caso do São Paulo, do Vitória e também do próprio Grêmio, que está lá no Campeonato Gaúcho vendo o jogador atuar mais de perto, mais próximo e, claro, a concorrência é muito forte nesse jogador de 28 anos que é destaque do Gauchão. O Vasco vem se movimentando nessa janela interna, a gente vai estar apurando aqui todas as notícias e, claro, trazendo para vocês em primeira mão. Será também uma incógnita, tá? Que teremos investimento nessa janela por conta das questões financeiras, problemas que vem gerando em torno da 777 Partners. Vamos estar apurando para trazer para vocês tudo aqui em primeira mão. Então, se você não é inscrito, clica lá no inscreva-se aqui embaixo, deixa o joinha para dar aquela moral e vai lá nos comentários deixar a sua opinião, porque daqui a pouco eu volto com mais notícias. Um forte abraço, saudações vascaínas.